Irmãos, Neemias capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 9, em nome de Jesus. Vamos ler a partir do versículo 8. Neemias capítulo 2, versículo 8, em nome de Jesus. Preste bastante atenção na palavra de Deus nessa noite. Não seja como Judas. Judas, quanto mais tempo ele passou com Jesus, mais filho do diabo ele se tornou. A cada oração que Judas participava, a cada palavra, irmãos, que Jesus Cristo pregava, e Judas ele não guardava no coração, e Judas não vivia aquilo que Jesus pregava, Judas estava somente aumentando a sua condenação no inferno. Tem crente que é desse jeito. Ele não quer nascer de novo, ele não quer ouvir a palavra de Deus. E se você vem à igreja e você ouve a palavra, você participa do culto, da reunião, e você não quer de fato e de verdade mudar de vida, você está só aumentando a sua condenação no inferno. A cada culto que passa, a cada reunião que passa, é uma chance que Deus dá para mim e para você, para que a gente de fato e de verdade se arrependa e creia no Evangelho. Neemias capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. E Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me foi favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Que Deus, através da sua eterna graça e misericórdia, possa falar conosco nessa noite. Irmãos, no capítulo 1, no livro de Neemias, narra
a história de quando Neemias ele soube a situação em que estava o povo de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Neemias soube que a cidade de Jerusalém estava destruída e que os poucos que estavam morando lá estavam em grande miséria, a Bíblia diz que Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou diante do Senhor. Foi isso que ele fez. Irmãos, é isso que nós temos que fazer também como crentes. Quando uma pessoa da sua família vem até você desesperada, você não tem que ficar mais desesperado ainda. Você deve orar. Você deve colocar diante de Deus aquilo que você não pode resolver. Nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que nós não temos condição de fazer coisa alguma. E crer, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós, como crentes, temos que agir como Neemias. Quando nós estivermos diante de uma situação que nós não podemos resolver, nós devemos orar ao Senhor. Neemias, ele não tinha nada, irmãos, que se preocupar com aquele povo. Neemias, ele não tinha obrigação alguma com aquele povo. Mas Neemias, ele propôs no seu coração interceder por aquele povo. Neemias, ele propôs no seu coração interceder pela sua nação. Ele orou ali ao Senhor por volta de 120 dias de oração e jejum. Até que no tempo certo, no momento certo, Deus respondeu a oração de Neemias. Como nós temos falado aqui na nossa igreja, quando o crente começar a orar, ele não pode parar de orar, até ele alcançar aquilo que Deus tem para ele. Irmãos, quando você estiver orando por algo e você tiver certeza que este algo é da vontade de Deus, não pare de orar, até que Deus responda a sua oração. Por mais que o diabo se levante, por mais que venha a tempestade, que venha um vento contrário, não pare de orar. Onde é que está a sua fé? Se quando o problema vem, você para de orar. Onde é que está a sua fé? Se quando as coisas ficam difíceis, você para de buscar o Senhor. É nesse momento, irmãos, que você tem que mostrar a sua fé. É nesse momento que você tem que mostrar a sua confiança. É nesse momento que você deve demonstrar se você confia em Deus de fato e de verdade ou não. Quando Neemias soube como aquele povo estava, Neemias orou ao Senhor, jejuou ao Senhor. Porque Neemias se importou com aquele povo. Você se importa com a sua casa? Você se importa com a sua família? Então ore por eles. Pregue o evangelho para eles. Jesus Cristo está voltando. A cada dia que passa, está mais próximo, igreja, o dia da volta de Jesus. E se ele voltar hoje? E se ele voltasse agora? O que seria daquelas pessoas da sua família que não conhecem a Jesus? O que seria daquelas pessoas da sua casa que não conhecem a Cristo? Filhos, esposos, mães, pais. Será que você está fazendo o máximo que você pode para levar o evangelho a essas pessoas? Será que você está se esforçando o máximo que você pode para apresentar Cristo a essas pessoas? O nosso dever é levar a palavra de Deus até os ouvidos das pessoas. E quem vai levar do ouvido para o coração é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos garantir que todas as pessoas que nós pregamos vão se converter. Vão se converter aqueles que o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração deles. E se fosse assim, todo mundo seria salvo. E nós sabemos que o mundo inteiro não vai ser salvo. Mas somente aqueles que deram ouvidos ao Evangelho. Aqueles que não se esqueceram de Deus, como diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. E a missão de Neemias não era fácil. Era difícil.
Ele era o copeiro do rei. Aquele rei não era qualquer rei. Era, naquela época, o rei mais importante do mundo. Aquele rei era, na verdade, o rei Artaxerxes, o homem mais poderoso do mundo na sua época. E a oração de Neemias era para que Deus tocasse no coração daquele homem, do homem mais poderoso do mundo. Você teria fé de fazer essa oração? Não um dia, mas durante 120 dias, até Deus responder. Neemias orou. O Senhor respondeu. E o que foi que Neemias pediu a ele? Neemias pediu para que ele fosse a Israel, a Jerusalém, para ajudar o seu povo. Ele não pediu somente isso. Ele pediu madeira, ele pediu também escolta, tudo aquilo que tinha direito ele pediu. E como nós lemos aqui, conforme a boa mão do Senhor sobre a vida dele, tudo aquilo que Neemias pediu ao rei, o rei deu a Neemias. E o mais importante, o rei permitiu que Neemias ficasse durante vários dias longe da sua ocupação, longe do seu serviço. O serviço de Neemias era um dos serviços mais importantes daquele tempo. Tudo aquilo que o rei ia beber, ia comer, primeiro passava por Neemias, para garantir que o rei não fosse ser envenenado e morto pelos seus inimigos. O rei dependia de Neemias. Talvez Neemias pudesse pensar, ixi, vou nem orar, como é que o rei vai mandar eu ir embora, se ele precisa de mim? Tem muitos crentes que ele nem ora. Tem muitos crentes que ele não coloca nem diante de Deus a situação. Tem muitos crentes que não têm a confiança em Deus, nem sequer de dobrar os joelhos para orar ao Senhor. Mas para reclamar é direto. De manhã, de tarde e de noite, irmão, reclamar não adianta. Não adianta você ver uma situação, ficar sentado, reclamando de manhã, de tarde, de noite. O que adianta é você tomar uma atitude que de fato e de verdade mude essa situação. Foi o que Neemias fez. Neemias não ficou de braços cruzados. E às vezes eu e você, nós, estamos vendo as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso convívio, amigos, vizinhos, morrendo sem Cristo, sofrendo, e nós ficamos de braços cruzados. Irmão, uma das melhores formas de evangelização hoje é a internet. Se você tiver uma pessoa no Facebook, no Instagram, você pode evangelizar aquela pessoa. Mandar palavras, convidar para o culto. Se você tiver o WhatsApp daquela pessoa, você pode evangelizar aquela pessoa. Mas às vezes nem isso eu e você fazemos. Porque nós não temos fé. Nós não acreditamos que Deus pode mudar o coração daquela pessoa. Mas Deus pode. Deus pode mudar o coração da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, seja lá de quem for. Deus pode mudar o coração dessa pessoa. E Deus deu a Neemias essa condição de ajudar aquele povo. Mas a obra de Neemias era muito mais espiritual do que física. A reconstrução daqueles muros, igreja, era algo muito mais espiritual do que físico. Aquele povo estava em miséria. E o único problema deles, o menor dos problemas, era aquele muro destruído. Era aquele muro derrubado. O maior problema daquele povo era que eles tinham perdido a comunhão com Deus. Eles tinham perdido a intimidade com Deus. Era um povo que talvez não buscava mais a Deus.
Um povo sem espiritualidade nenhuma. Um povo que quebrou a aliança com Deus. E por causa da quebra dessa aliança, veio a miséria, veio a destruição, veio a humilhação. Uma cidade que não tinha muros, era uma cidade desprotegida. Qualquer um podia entrar e sair. Os muros eram a segurança da cidade naquele tempo. E a cidade sem muros não estava segura. Se bem que talvez nem houvesse tanto o que roubar naquele lugar. Aquele povo que um dia atravessou o Mar Vermelho, viu Deus fazer grandes coisas, estava agora sendo humilhado, sofrendo, porque quebrou a aliança com Deus. Porque quebrou a aliança com Deus. Existem hoje muitos problemas que eles têm uma causa espiritual. Existem hoje muitos problemas na nossa vida, que a raiz deles pode ser algo espiritual. Ou seja, pode ser a quebra de um mandamento, pode ser a quebra da aliança com Deus, pode ser a negligência espiritual que está culminando em algo físico na sua vida. Porque sempre que nós quebramos a lei de Deus, nós estamos pecando contra o Senhor. Quer um exemplo? A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Logo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que zelar do nosso corpo. Mas a pessoa que ela vive da forma que quer, da maneira que quer. Por exemplo, a pessoa que todo dia ela come aquilo que não presta, tudo aquilo que é contraindicado, ela está pecando. Ela está pecando contra o seu corpo. Está cometendo um pecado, que é algo espiritual. E isso vai culminar na sua saúde, que é algo físico. Por exemplo, a pessoa que ela fuma, a pessoa que ela bebe demais, ela está pecando contra o seu corpo e contra Deus. Isso vai culminar, às vezes, no câncer, em uma doença que tem uma raiz espiritual. Que para que venha a ser resolvido, é necessário que seja resolvido nesse campo primeiro, da espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, irmão, não é essas loucuras, essas baboseiras que a gente vê por aí. E quando eu falo de espiritualidade, estou falando de pecado, de se consertar com Deus. De se consertar com Deus. Estou falando de jogar sal grosso, de rosa ungida, não. De se consertar com Deus. Por isso que estou falando espiritual. Irmãos, aqui tem muitas coisas que nós podemos aprender. Então esse é todo o contexto para chegar até aqui. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que Neemias não chega lá e diz assim: pessoal, vim ajudar vocês. Deus me enviou aqui para ajudar todos vocês. Não. A Bíblia diz que Neemias chegou, não falou nada para ninguém. Ninguém nem sabia por que ele estava ali. Só ele e Deus e o rei que tinha sido comunicado. A Bíblia diz que Neemias fica olhando, Neemias fica rodeando, fica vendo a situação, fica ali colhendo informações, para só depois ele dizer porque foi que Deus tinha mandado ele ali. Irmãos, não seja um crente movido por emoção. Não seja uma pessoa guiada por emoção. O crente não pode ser guiado por emoção. O crente que ele é guiado por emoção, ele quer ajudar todo mundo que aparece pela frente dele. Só que tem coisas que não é para você se meter. Até quem a gente vai ajudar, a gente tem que ter cuidado. Até quem a gente vai ajudar, nós temos que ter cuidado. Tá? Esses dias veio um homem aqui,
Pedir para ir lá numa boca de fumo, falar com um traficante. Tá bom, tá? Pastor, vamos lá, porque lá é uma boca de fumo, aí tem umas crianças lá. E o que é que eu tenho a ver com boca de fumo? Eu chego lá, ei, senhor traficante, bom dia. É porque eu vim aqui. Irmão, pelo amor de Deus. Nós podemos orar por todas as situações. Agora, colocar a mão na massa, tenha cuidado, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida, você vai se cansar, você vai se estressar e não vai dar em nada. É você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Coitado de Samuel. Samuel querendo ajudar Saul, querendo fazer com que Saul não perdesse o seu reinado, fazendo de tudo. Samuel passava a noite inteira orando por Saul, e Saul não queria se arrepender. E Saul não queria se converter, pecando, sendo repreendido e pecando. Aí Deus viu. Aí Deus falou: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei ele, meu amigo. Esqueça. Irmãos, entenda o que eu vou falar para você. Tem pessoas que a ajuda que você pode fazer para ela é falar para ele, para ela: arrependa-se dos seus pecados se você quiser que Deus ajude você. Arrependa-se. Às vezes a pessoa chega para você. Esses dias eu estava indo evangelizar, semana passada. Aí uma pessoa me parou na rua, quase chorando. Pastor, pelo amor de Deus, o meu irmão me abandonou, a minha irmã me abandonou, tenha misericórdia de mim, faça isso, aquilo por mim. Aí quando é final, eu estava conversando com ele, chegou uma pessoa por trás dele. É mentira, pastor, tudo é mentira. Só fez sair e pegou o beco. Tá vendo como é as coisas? Ô, meu filho, vem cá, meu filho, eu ajudar você, coitadinho. Neemias ficou arrodeando. Como quem diga, eu quero saber da história todinha. Deixa eu ver como é que está a situação. Deixa eu saber de tudo aqui. Deixa eu ver como de fato, de verdade, está essa situação. Às vezes tem pessoa que está em pecado. E você diz, e você quer ajudar aquela pessoa. Só que a ajuda que você pode dar é ajudar aquela pessoa a se arrepender. Vamos ajudar a coitada da irmã que está sofrendo, mas a irmã quer se arrepender? A Bíblia diz, repreenda uma vez, duas, três. Se não quiser ouvir, deixa para lá. E diz mais assim, liga para toda a igreja. Esse aqui é uma pessoa que não quer se converter, que não quer se consertar. Como quem diz, lave as mãos. Lave as mãos. Como é que nós vamos ajudar quem não quer ser ajudado? Irmãos, às vezes tem pessoas que estão sofrendo, aqui eu me refiro a pessoas que conhecem a palavra de Deus, que estão sofrendo porque não querem se arrepender. E enquanto não se arrepender, vão continuar sofrendo. E o diabo quer meter você e você no meio desse sofrimento. Irmão, uma das melhores coisas que existe é você ajudar quem quer ser ajudado. Uma das melhores coisas que existe é você ser usado por Deus para estender a mão para alguém. Mas uma das piores coisas que existe é você perder o seu tempo com quem não quer nada. Com quem não quer se arrepender. Com quem quer continuar no pecado porque quer e ponto final. Aí é complicado. Veja, Neemias poderia chegar lá, trazer um exército, dizer, vocês fiquem parados aí que nós vamos reedificar os muros. Neemias falou tudo aquilo que Deus tinha feito e disse, vamos reedificar os muros. Não é eu vou agora, não. Vamos reedificar os muros. Irmãos, muito cuidado com quem você quer ajudar. Cuidado. Observe bem. Veja bem a situação. Tem pessoa que ela não tem que ser adulada, ela tem que ser repreendida para se converter. Repreendido, repreendido. Jesus Cristo, quando tinha que repreender, ele repreendia, não ficava rodeando, falava. Nós também temos que ser assim. Cuidado com quem você ajuda.
Porque às vezes tem pessoas que ela está só sugando você. Parece até um aspirador, sugando suas forças, sugando as suas energias. Você, eu estou ficando doido com essa pessoa. E a pessoa lá, vivendo a vida, pecando, errando, não quer saber de Deus, não quer se converter, não quer se arrepender, e você lá morrendo pela pessoa. É claro que aqui não estamos falando de família, porque filho e filha, esposa e esposa é outra coisa. Estamos falando de pessoas, às vezes, vizinhos, às vezes amigos, às vezes até pessoas da igreja, que não querem se converter, que não querem se arrepender, que vivem só para dar trabalho aos outros e não quer se converter de fato e de verdade. Tem pessoas, irmão, que não pode fazer nada para Deus. Nada. A pessoa não pode fazer absolutamente, não pode orar, não pode buscar a Deus, não pode ler a Bíblia, mas quando aparece a oportunidade de fazer algo para o mundo, está lá a pessoa. Esse dia conversando com o irmão, irmãos, nunca mais apareceu na igreja. É, pastor, é porque a minha vida está muito corrida, eu ando sem tempo. Mas se você for atrás, nos 3 dias de festa, estava lá. Está entendendo, irmão? A pessoa não pode vir para a igreja, participar de um culto de 7 horas da noite até as 8. Mas pode ir para uma festa do mundo de 10 às 3, 4 horas da manhã. Como é que a gente vai ajudar uma pessoa dessa que não quer ser ajudada? Neemias olhou, ele ficou andando por volta do muro. Aí depois ele falou com o povo. Eu digo para você, irmão, se Neemias tivesse falado para o povo assim, vamos reedificar o muro, o povo dissesse não, Deus ia permitir que Neemias voltasse para casa em paz. Porque ele tentou, ele se esforçou, ele orou, ele jejuou. Ele poderia lavar as mãos se aquele povo não quisesse se arrepender de fato e de verdade. Se aquele povo não quisesse de fato e de verdade se arrepender. E agora eu faço um convite aos irmãos que aqui estão nessa noite. Para todos nós. Examinemos também a nossa vida. Examinemos também, igreja, como estão os muros da nossa vida espiritual. Será que eles estão derrubados? Como anda a minha, a sua vida espiritual? Onde é que há brechas no seu muro, vamos dizer assim, que podem um dia fazer esse muro cair? Onde é que há? Nós temos que nos examinar. Porque às vezes há na nossa vida pequenas brechas. Elas vão aumentando com o tempo. E podem fazer com que o nosso muro ele venha cair e venha a ser destruído. Nós temos que nos examinar. Nós temos que fazer como Neemias fez. Andar ao redor do nosso coração. Examinar o nosso coração, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que há em nós que pode não agradar a Deus. Nós temos que cuidar, enquanto a brecha ainda está pequena, porque se aumentar, aí o negócio complica. Nós temos que matar, pedir a Deus graça para vencer o pecado, enquanto o pecado ainda não nos domina. Porque depois que o pecado nos dominar, será muito mais difícil se libertar. Examine hoje, meu irmão e minha irmã, a sua vida. Examine hoje como é que anda a sua vida espiritual. Examine hoje, igreja. Neemias falou para aquele povo como Deus estava sendo favorável com ele. E qual foi a resposta do povo? No versículo 18, o povo diz assim, no final do versículo. Vou tomar um gole d'água aqui. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Aquele povo queria uma mudança. Aquele povo, meus irmãos,
Eles queriam ser mudados. E isso fez toda a diferença. E a prova que eles queriam ser mudados, que eles queriam ali consertar a sua vida espiritual, a prova foi que eles disseram: vamos nos esforçar. O povo se animou, se esforçou, se levantou para reedificar os muros. Assim nós também devemos, igreja, nos esforçar. Veja, Neemias ele confrontou o pecado. Desde no capítulo 1, do versículo 3, que nós lemos, Neemias ele faz, no capítulo 1 inteiro, ele faz confissão de pecados. Na oração dele, ele pede perdão ao Senhor pelos pecados dele e do povo. Foi por isso que Deus respondeu a oração dele. Irmão, nós temos que confrontar os nossos pecados. Nós temos que confrontar os nossos erros. Nós temos que confrontar em nós aquilo que tem que ser mudado. Pedir a Deus graça. E pedir a Deus misericórdia. Dizer: Senhor, me ajude, eu quero ser mudado. Deus não vai fazer por você, meu irmão, aquilo que é para você fazer. Só que faltava Deus descer do céu para reedificar os muros de Jerusalém. Não foi o povo que quebrou? Então o povo que edifique. Foi por causa do pecado do povo que os muros foram destruídos? Então o povo pague pelos seus pecados. Reedifica o muro. Tem pessoa que peca, que erra e quer jogar nas costas dos outros. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas você vai me ajudar, né, irmão? Ninguém é criança. Ninguém é bebê. O bebê, até quando ele faz número 2, a mãe tem que limpar. Mas o adulto não. O adulto, ele sabe aquilo que ele faz. Eu sei, nós sabemos quando estamos pecando, quando estamos errando. E nós temos que nos consertar diante de Deus. Se há, meu irmão e minha irmã, nessa noite, coisas para serem consertadas na minha e na sua vida, conserte. Vamos consertar. Enquanto há tempo. Porque não adianta, irmão, a gente está querendo disfarçar. Não adianta a gente estar querendo maquiar, sendo que Deus sabe de tudo. Aquele povo estava na miséria, em todos os sentidos, por causa do pecado deles. E só veio a restituição quando eles se consertaram diante de Deus. Nós vamos ver depois, ao longo do livro de Neemias, tudo que aconteceu, todas as lutas, os problemas, mas os muros foram reedificados, reconstruídos. Deus ajudou aquele povo, por quê? Porque eles se arrependeram, irmãos. Deus ajuda quem se arrepende. Deus perdoa quem se arrepende. Agora aquele que não se arrepende, o Senhor não vai ajudar essa pessoa. Se você não quer se arrepender, Deus não ajudará você. Se você não quer mudar de vida, se você não quer abandonar o pecado, Deus não ajudará você. Agora, se você quer abandonar o pecado, se você quer mudar de vida, se você quer de fato e de verdade se arrepender, o Senhor ajudará você. Está nas nossas mãos se arrepender, abandonar o pecado, para viver a vontade de Deus na nossa vida, para viver o querer do Senhor na nossa vida. Que a gente escolha o lado certo, que a gente reconstrua aquilo que tem que ser reconstruído e que a gente possa ter certeza que Deus ele está conosco. Irmãos, tem até um ditado que diz, né? Deus ele está mais próximo da prostituta que sabe que é pecadora do que do religioso que pensa que é santo. É a mais pura verdade. Jesus Cristo ele está mais próximo daquela pessoa que está no mundo fazendo aquilo que não agrada a ele, mas que sabe que está errado e quer se arrepender, do que eu e você, se a gente está na igreja, pensa que é santo e não tem do que se consertar diante dele. Todo servo de Deus tem que ser humilde, reconhecer seus pecados, seus erros, a cada dia estar buscando em Deus mudança em nome de Jesus. Amém?
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou conosco. Vem reconstruir, Senhor Deus. Vem mudar aquilo que tem que ser mudado pelo Senhor. Aquilo que tem que ser mudado, meu Deus, pela Tua presença. Senhor, nos dá força. Senhor, nos dá graça. Pois só o Senhor é quem pode nos ajudar. Pois só a Tua presença, Jesus, é o que pode nos ajudar e nos suster. Nós pedimos a Tua graça, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor, nossos erros. Perdoa, Senhor, nossas falhas. E nos dê força para reconstruir os muros que têm que ser reconstruídos na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus.